Y los elementos déticos. Son una cosa, mejoré un poco el material para que ustedes comprendan mejor y a partir de ahí comprendan cómo hacer ejercicio. Es una cosa que funciona como referencial en los textos, ¿está bien? Entonces, vámonos ver el material de Anáfora y Catáfora. Va a llegar para ustedes, ¿está bien? Só un ratito, con tiempo que llega para que ustedes vengan. Mira, ustedes ya consiguen ver. ¿Consigue ver? ¿Visualizar? Sí, bueno. Bien, vamos primeiro tratar o que é anáfora e catáfora, para que vocês compreenderem, e na sequência vamos falar metodético, tá bem? É um material sencillo, não com muita coisa, pero que vocês dá para compreender, isso daí também em português. Bien, llamamos referência aquelas palavras de um texto que se refere a outra palavra ou ideia já mencionada ou por mencionar-se, permitindo a continuidade da informação. Quando trabalhamos a anáfora e catáfora, há um conceito que vamos a trabalhar que é a referenciação dentro de um texto. Isso que vamos a encontrar, referenciação. E, em português e espanhol, vamos a encontrar isto e é comum encontrar nos textos e em prova de concursos. Por isso que é a intenção que vocês compreendam isto, para que não tenha nenhum problema na compreensão quando usa um término, tá bem? Então, a referência, deixa eu aumentar acá um pouco, a referência pode manifestar-se de várias maneiras no texto mediante. Ou seja, podemos fazer uma referenciação, nossa referência, de várias maneiras em um texto, como por anáforas, por catáforas, ou por elipses, ou substituição léxica. Vamos ver um pouco, não? O que é elipse ou substituição léxica. Bem, os elementos anafóricos e catafóricos são mecanismos gramaticais de referência que evitam as repetições innecessárias e permite a reaparição de um referente de texto mediante um substituto, que pode ser pronome, de verbos, vamos ver outros. Para não estar repetindo, Maria comprou um coche, Maria saiu, Maria se foi, Maria regressou. Ou seja, eu tenho que, através de estes referenciais, vou a cambiar e a partir de aí vou a saber que está sendo uma relação com determinada palavra, tá bem? Vamos ver esse mecanismo gramatical de referência. Primeiro temos a anáfora, que já expliquei um pouco, eu vou regressar acá. Ou seja, é a relação existente entre o elemento de discurso e outro elemento do mesmo discurso que é parecido, formulado anteriormente. E é muito interessante que vamos encontrar isto, ou seja, eu vou a cambiar a palavra, esse é um cambio, e este cambio estou fazendo uma relação com a palavra anterior, ou seja, foi dito antes. Isto vamos a chamar de anáfora, tá bem? Esta referência se produz quando algumas palavras, por exemplo, como pronome, el advérbio, se refere a outras que han sido mencionadas anteriormente. E a primeira coisa que você entender, então, anáfora é o conceito. O que é o anáfora? É uma substituição que está adelante e que hace uma referência a um término, ou seja, uma palavra anterior, tá bem? Por exemplo, se hablo ella, ou ella, quem é ella? O que é ella? Foi dito antes, é Maria, por exemplo. Vamos encontrar um nome que não vai estar no material, que é endofórico e exofórico. Endofórico, que está dentro do texto. Endofórico. Eu vou escrever para vocês, tá bem? Para que vocês compreendam. Endofórico. O que é isto? Endofórico, vamos encontrar este elemento dentro do texto. Está interno, está dentro. E temos exofórico. Tá bem? Exofórico. Perdão, deixa eu só cambiar cá que não saiu bem. Exofórico. Tá bem?
O que é exofórico? Às vezes, não, há uma palavra que não está dentro de determinado texto, e como é que eu vou saber onde ele está? É muito sencillo. Por exemplo, se estou falando com uma pessoa, ela não regressou. Mira, talvez muita gente não vai saber quem é ela, mas quando eu estou falando com outra pessoa, ele sabe quem é ela, por exemplo, que é ela. Vamos dizer que é a Juana, e eu com outra pessoa falando, ele sabe o que estamos falando. Isso é um elemento fora de texto, mas eu compreendo o contexto, tá bem? São coisas distintas. O exofórico é uma coisa que não está dentro de texto, ele está dentro de contexto, que pode ser elemento externo. Já endofórico é a informação que está dentro de texto, tá bem? Ou seja, já está falado anteriormente. Então, isso, quando aparece, eu tenho aí uma coisa endofórica. E quando não está dentro de texto, é uma coisa de contexto, eu chamo de exofórico ou uma coisa exofórica. Esses dois termos não estão, atenção, não estão, se queres apontar, anotar, façam isso, por favor. Isso está no material, não está no material, pero é comum aparecer isto, tá bem? Quando trabalhamos com análise de textos e trabalhamos com referencial. Isso na análise de discurso também é uma coisa que se estuda demasiadamente. Bem, vamos dar um exemplo. Com pronombres e advérbios, tá bem? Juan aprovou história. Ele ha sacado um 20. A professora lo felicitou. Mira que eu vou substituir ele e lo, que está aí, vocês estão vendo, são elementos referenciais, ou seja, hace referência a um término anterior. Ou seja, tanto ele como lo hace referência a quem? A Juan. Quando esses términos que vêm depois está sendo referência a algo anterior, eu vou chamar isto tecnicamente de anáfora. Está bem? Elementos anafóricos, ou seja, são elementos que fazem uma relação ou uma referência, porque são referenciais, a uma coisa anterior. Alguma dúvida hasta aí? Aqui está com pronombres. Não sei se está bem que vocês... Vamos ver outros momentos quando vamos adentrar em elementos deíticos ou ladeics, está bem? Alguma dúvida hasta aí? Estão compreendendo bem o que é anáfora? São elementos que vou encontrar lá adelante, dentro de um texto, que estão sendo uma referência ou uma relação com algo anterior. Isso vai suceder em provas de concurso para professor, em português, ou para outros cargos, em português ou em espanhol, vamos encontrar isto, tá bem? Alguma dúvida hasta aí? Posso passar adelante? Está bem explicado, bem aclarado para vocês? Alguma dúvida? Estão todos cachaditos aí? Creio que estão compreendendo. Na hora do exercício é que a gente vai saber. Ah, tá. Pensando que estavam passeando aí, mirando como é? A imagem de cada sítio. Bem, com advérbios, tome nota, com advérbios, tá bem? Antônio veraneia em Punta Sol. Tá bem? Punta Sol é o nome de um lugar, certo? Nome próprio, Punta Sol. Podia ser Cabo Branco, quem está na Paraíba, por exemplo, né, que é uma praia em João Pessoa, ou Praia de Cabedelo, bem, ou em Maceió, Pajuçara. Então, Antônio veraneia em Punta Sol. Agir, ou aí, se aloja em um acampamento. Mira que aí, ou agir, estou falando como uma variante, tá bem? Está sendo referência a um lugar. Ou seja, se está sendo um lugar, estou falando aí de advérbio. Por isso que estudamos as partes gramaticais para depois estudarmos. Porque não adianta explicar na fricatáfora elementos deíticos antes do que estamos estudando acá. Não dá para ser isso. E aqui é um exemplo. Mira que agir está sendo uma referência a algo anterior. Quem é agir? A Punta Sol. Ou seja, ele está dando ideia de usando advérbios. Aqui é um só exemplo, porque ele explicou por advérbios, por pronombres, e vocês estão compreendendo agora, não? Vamos a encontrar, por exemplo, pronombres. Porque quando eu utilizo um substantivo,
O substantivo já está aí, é um referencial, e que vai necessitar de outras palavras para se cambiar, e generalmente se cambia aí, ou por um pronome, ou por um pronome complemento, pronome personal, ou por um advérbio, tá bem? Podemos encontrar outras classes gramaticais, mas é mais comum essas duas. Encierra a palavra anafórica que substitui a palavra ressaltada. Vamos a ver. La artesanía refleja las tradiciones culturales de los pueblos. Esta tiene mucho que ver con la imagen que proyecta cada país. Esta está sustituindo quién? O que ustedes imaginam aí? Esta está sustituindo quién? Ustedes podem dizer? Esta está sustituindo quién? Compreendes aí? É um elemento anafórico. Esta está subindo quién? A artesanía, ¿tá bien? La artesanía. Só para que vocês compreendam bem. Esta tem muito que ver com a imagem que proyecta cada país. Que é esta? Mira que esta está substituindo, é um pronome, no caso aqui seria um pronome demonstrativo, por isso que está falando pronombres. Aí vamos ver que classificação está de pronome, tá vendo? Elementos anafóricos podem vir, ou seja, substituir, tá vendo? Vai substituir para ser uma referência a algo anterior. Temos pronomes demonstrativos ou possessivos, que estudamos isto, pronome personal de terceira pessoa, pronome personalizados, que são os pronomes complementos, alguns relativos, certos advérbios e alguns indefinidos. Vamos encontrar, tá vendo? A anáfora pode dar-se no marco da oração ou no marco de orações distintas, ou seja, dentro de uma oração ou em orações diferentes. É uma possibilidade. Elemento anafórico pode constar o elemento anafórico de uma palavra, de um conjunto de palavras, ou de várias palavras, ou representado por anáfora elíptica. Esse O, como se está em expressão zero, isso vai indicar que é uma elipse, não? Ou seja, está subtendido, não aparece claramente, e essa é outra possibilidade que vamos ver. Entre os pronomes personales, solo os de terceira pessoa podem considerar-se verdadeiros substitutos. Os de primeira e segunda pessoa são deíticos, isso vamos estudar um pouco adelante. Como anáforas, genuinamente anafóricos, somente de terceira pessoa. Aí isso pode ser um pronome personal, um pronome complemento de terceira pessoa, tá vendo? Vamos ver o exemplo que estudamos classe passada. Ayer chegaram Luiz e Ana. Ele está muito contente de haver vuelto. É fácil saber que ele está substituindo quem? A Luiz, ou seja, ele é um elemento, é um referencial que faz uma referência, está indicando um término anterior. Quem é esse término anterior? É um nome que se chama Luiz, ou seja, é um nome masculino de terceira pessoa de singular. Por isso que eu não vou repetir Luiz, mas imagine, ayer chegaram Luiz e Ana. Luiz está muito contente de haver vuelto. Ou seja, eu vou substituir um substantivo por um pronome, ou às vezes por um advérbio, e vou aceito, tá vendo? Pablo e Teresa se tuteiam, que é outra coisa com C, não? Encontramos aí, Alfredo trajo sua escopeta, Sergio a suya, mira com os possessivos. Chegaram várias mulheres, todas traíam pañuelo na cabeça, mira um pronome, substituindo várias mulheres. Tenho um livro que trata de astrologia. Mi hermano suspendiu, aqui é um relativo, recuerda? Um relativo. Mi hermano suspendiu todo em junho e por isso não pode ir contigo. Mira suspendiu por todo em junho, aqui com várias palavras, um conjunto, não? Que é substituído por isso. Recuerda que expliquei para vocês que isto, isso e aquello não vai substituir uma palavra, vai substituir um conjunto de palavras, tá vendo? Que vai dar uma ideia. É por isso que os pronomes neutros, isto, isso e aquello, o aquello, substituyen. Luisa estudia y Cris hace lo mismo. O sea, lo mismo, o que ela hace? Estudia. Hace lo mismo a quem? A Luisa. Que hay sacada em 10 em mates?
vai a cosa. Também cosa, estou indo toda a classe sacada em 10 em mates. Mates aí é a abreviação de matemáticas, tá bem? Bem encontrado a Rubem e o muito imbécil não me ha saludado. Esta vecina não la pudo ver. E os alunos não estão em classe. Esto se ha ido a casa. Mira, o que vem depois está haciendo uma referência ou uma relação com algo anterior. Quando sucede isto, eu chamo isto de elemento anafórico. Há uma anáfora. Por quê? Porque o elemento que vem depois está fazendo referência a uma coisa que foi explicada antes ou dita antes. ¿Está bien? Los demostrativos pueden destruir oraciones enteras, incluso oraciones sucesivas. Demostrativos, que vamos lá, los pronombres demostrativos, y generalmente, esto que ele está hablando aí, si quieres apuntar el nombre, es muy fácil. Os pronombres demonstrativos neutros, que são três. Isto, isso, isto, isso e aquello, está aí. Laura, tu pode me explicar, tu perguntou a artesania, não entendi o que foi. O que é artesania ou é uma interrogação, se tu queres abrir o microfone, pode ser, para poder sacar tu dúvida. Hola a todos. Es solamente la respuesta de la catáfora, de ejemplo anterior. Não, aí não seria uma catáfora, aí seria uma anáfora. Anáfora, sim. Não anáfora. é artesania. Artesania está subrayada para indicar que algo que está delante, esta, que vou fazer uma retificação, esta é que seria o elemento anafórico. Está bem? Esta está, que é um pronome demonstrativo, está sendo uma referência com a palavra artesania. La artesania. Sim, estou lista. Porque vou explicar para vocês. O substantivo não pode ser um elemento catafórico. Quem vai a dizer se é anáfora ou catáfora não é o substantivo. Ele pronome ou relativo ou, generalmente, ele advérbio. Tá bem? Que é mais comum? Ou um pronome ou um advérbio. É o mais comum aparecer. Em alguns casos aparece com o relativo, não? O que como relativo. Este são os pronombres advérbios ou o relativo, que vai indicar, generalmente, que vai indicar se é antes ou depois, é o pronome ou advérbio. Certo? Se este está indicando, este elemento, se é um pronome, é um advérbio, aí vou ter que saber se ele está indicando aquele pronome que está ali, o advérbio, está indicando, fazendo uma relação com a coisa antes ou com a coisa depois. Se é com a coisa antes, ele é aquele elemento anafórico. Entende? Aí você está explicando antes, fazendo uma relação antes, como, por exemplo, esta, que está fazendo uma relação com a palavra artesania, aí sim, é anafórico. Se ele utiliza, por exemplo, esta, e indica a artesania depois, aí seria catafórico, Laura. Não sei se você está entendendo isso. Tá bem? O que é anáfora ou catáfora não é substantivo, porque ele é um elemento que vai ser uma relação com algo que é dito antes ou dito depois. Se é dito antes, eu chamo que é uma anáfora, ou elemento anafórico. E se é dito depois, explicando o que é, aí sim, eu vou dizer que é um elemento catafórico, ou há uma catáfora, que eu vou explicar um pouco adelante. Já compreendido aí, Laura? E outra pessoa, se está com dúvida, tá bem? E quando ele está falando dos pronomes neutros, está aí no chat, que é isto, isso e aquello. Atenção, em português e espanhol, isto que é isso, isto, isso e aquello, aquilo, em português, não vão a ser uma referência a uma palavra, ou seja, um substantivo. Eles vão a ser uma referência a um conjunto de palavras, que vai dar uma mesma ideia, tá bem? Ele não pode substituir um substantivo na palavra. Ele não substitui isto, isso e aquilo, não substitui uma palavra. Substitui um conjunto de palavras que vai dar uma ideia. E isso sucede em provas de português, para concurso, saber quem vai ser para professor, outros cargos. E isso sucede, não? E muita gente, às vezes, gera problema.
Bien, proadvérbios são advérbios que substituem advérbios ou a qualquer elemento em função adverbial. Todos estavam dentro. Allí havia, hacía menos frio. Ou seja, dentro, que dá a ideia de advérbio, de lugar, e allí também é, ou aí é também um advérbio. Ou seja, proadvérbio, ou seja, que um elemento anafórico ou catafórico que vai ser uma referência a outro advérbio. É um caso à parte, tá bem? Aí apareceu o advérbio também, e que hace referência, generalmente, quando hace uma referência, el pronombre, hace referência a um substantivo. Mas mira que advérbio já é outra coisa. O advérbio não acompanha o substantivo. Recuerda que advérbio acompanha 3 classes gramaticais. Recuerda com isso? Verbo. Que mais vai aumentar aí? Advérbio, se vai acompanhar um adjetivo ou acompanhar também um advérbio. São essas coisas que o advérbio tem essa função, tá bem? Aí temos aqui, todos estavam em casa, allí havia menos frio, hacía menos frio. Elipse ou anáfora vazia, tá bem? A elipse é uma forma especial de substituição. Instituto é, esse parece um 0 ou 1 O. Los chicos salieron, se puseram a jugar no pátio. Ou seja, quando eu não quero usar uma elipse, para que se vê elipse? Para, se eu não quero repetir, pongo isto. Se vocês encontrarem com isto, ou não há este símbolo aí, é porque há uma coisa subentendida. Ou seja, os chicos salieron, os chicos se puseram a jugar no pátio. Se, generalmente vamos encontrar alguns contextos que não vêm com esse símbolo, tá bem? Que é a ideia do símbolo vazio, um pouco distinto, não? Se fosse assim, como hacemos um exemplo vazio. Mas aqui é subentendido. Às vezes vamos encontrar sem esse símbolo e está indicando que é uma elipse. Ou seja, é uma anáfora vazia. Não sei se vocês estão compreendendo isso. Há algo subentendido. Há uma anáfora, pero não uma anáfora que vamos a verificar. Há uma anáfora vazia. Assim, não dá para encontrarmos claramente. Está subentendida. Resultaria gramaticalmente dudoso. Los chicos salieron, ellos se pusieron a jugar en el patio. ¿No? Isso seria um pouco assim, sendo aqui está mais claramente, não? Ellos seria uma anáfora que está explicando, fazendo relação com os chicos. Ou seja, ellos hacen uma relação com os chicos. Eu tenho coche e tu não. Mira, aqui seria como repetir, não? Redudaria chocante. Eu tenho coche e tu não tienes coche. Ou seja, como fosse uma repetição. Eu tenho coche e tu não. Ponto. Podia ser. Ou seja, está subentendido aqui. Há uma elipse ou anáfora vazia. Vamos dizer assim, anáfora subentendida. Não, se queres fazer um estudo também de algumas coisas, vão encontrar muito em espanhol isto. Antes de passarmos para a catáfora, alguma dúvida do que é anáfora? Anáfora vai ser um término que utilizamos para explicar, deixa eu só um pouco acá, para explicar que tem elementos anafóricos que substituem, na verdade, essa palavra, antes vai aparecer, ou vai explicar quem é, vai estar dito quem é que ele está falando depois. Tá bem? Depois. Por isso que ele é uma referenciação. Quem trabalha com referenciação, os términos é anáfora e catáfora. Por favor, referenciação. Quando hace uma indicação, referência, uma associação antes ou depois, eu vou utilizar assim, esses outros elementos de elementos deíticos, ou aideiques, tá bem? Referenciação um pouco distinto de elementos deíticos. Mas eu vou ter que compreender que anáfora e catáfora são elementos de referenciação. Por isso que seria uma anáfora e catáfora. Tem que compreender o que é anáfora e o que é catáfora. Posso passar adelante, não? Para explicar o que... Compreenderam aí o que é anáfora? Alguma dúvida? Aproveite o momento porque eu vou entrar em catáfora. Se está tudo bem, entenderam o término. O que é anáfora? Anáfora é quando indico uma coisa que adelante e faz referência a uma coisa dita antes. Explica para mim claramente quem é essa coisa. Porque quando eu hablo, ele é lindo, quem é esse? Que pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser cielo, não sei.
E se habla antes, se é um ser, animal ou uma pessoa, aí sim, eu compreendo o que estão falando, que ele está sendo referência aqui, está indicando alguma coisa, está associando a que palavra, sabia? Isso é comum em prova de concurso. Um pouco adelante, vamos. Catáfora é um elemento, remite a outro que aparece formulado posteriormente. Fenômeno menos frequente que a anáfora. Vai aparecer em poucos casos, sabia? Generalmente, o que mais aparece é anafórico, anáfora. Esta referência se produz quando umas palavras de texto serão mencionadas posteriormente. Mira, se pode analisar absolutamente todo. Mas que é todo? Primeira pergunta que hacemos, que é todo? Mira, que todo não vai ser... Ele está assumindo um conjunto de palavras. Aí mira que depois de 2 pontos seria o todo. Como nos relacionamos com as pessoas que conhecemos, a informação que recebemos, os problemas que temos. Tudo isso que está dentro do acólito é, na verdade, está indicando. O que vem depois, mira, é o que vai explicar o que é todo. Todo é um elemento catafórico, ou seja, ele está explicando depois. Todo, palavras catafóricas que enunciam a expressão, como nos relacionamos com as pessoas que conhecemos, a informação e etc. Bien? E seria isso todo, seria todo isso aí. Toda essa expressão que está em negrita. E recuerda o racionamento verbal, as palavras catafóricas suelen ser pronombres e advérbios, que é o mais comum para anáfora e catáfora. Pero elementos gramaticais sem significado. Este depende de los términos a lo que sustituye. Não adelanta que essas palavras catafóricas ou anafóricas, para ter sentido, deve explicar antes ou depois. No caso aqui, depois, o que ele está explicando. Por exemplo, se eu falo, se pode analisar absolutamente todo, ponto, que é todo? Aí vai ter 2 formas. Ou é endofórico, está dentro do texto, ou está dentro de um contexto, ou seja, não está dentro de texto, está dentro, fora de texto, mas eu compreendo o contexto. E aí hoje não é exofórico. Tá bem? Atenção para esses 2 términos, porque na época que foi a ser o concurso, na época que foi a ser minha especialização, com Alfredo Cordiviola, que foi o professor lá aqui em Maceió na época, de análise de texto, não? E certa vez, nas apostilhas, eu estava anotando o que ele estava explicando de lápis. Imagine, isso foi há quando? Essa especialização, creio que terminei em 2006, 2007. E foi a ser o concurso, onde eu sou professor da Universidade do Estado de Piauí, em 2011. E nesse sorteio de 10 temas, desde literatura hasta gramatical, ou seja, apareceu um tema muito interessante. Texto, como espanhol através de textos, ou como compreender um texto em espanhol. Aí te imagina, o que eu vou dar? E me recuerdo que levei esta apostila e fui a mirar as coisas que estavam dentro de lápis, porque eram artículos, não? E fui explicado de lápis o que é esse elemento. O que é anáfora, catáfora, andofórico, exofórico, e que me salvou foi isto, que fui assim uma classe para dar uma prova didática entre 50 e 60 minutos e fui explicar assim como entender um texto. E foi a partir daí que me salvou a prova. Eu creio que a minha prova didática foi 8,5. E não foi fácil, porque era na bancada, né, para entrar no concurso. Imagina, às vezes é um nome, né? Endofórico, exofórico. E a gente, isso é sencillo. Não, porque são términos que vão a compreender dentro de um texto, tá bem? E que vocês, se aprendendo isso, vai ter mais condições de conhecer outras coisas. Bem, vamos adelante. Agora tu, qual é a palavra catafórica? Lástima que naquela época não se hubiera descoberto o seguinte. Leonardo da Vinci, pintor da Mona Lisa, sujetava o pincel com a mão esquerda, mientras que passava a mão direita, por la pintura fresca para entendê-la, de modo que deixava suas huellas dactilares no quadro. Mira, eu tenho, qual é a palavra que esse elemento catafórico aqui? Vocês podem dizer qual é a palavra que dá a ideia catafórica?
Por favor. Não é esse que está de número de 1 a 5. Aqui são exemplos, sabia? Aqui dentro dessa frase, quem é a palavra que dá a ideia catafórica? Tá. Vamos. Descubram. Escrevem qual é a palavra? Que ela está dicho antes e que vai explicar depois. Qual é a palavra? Vámonos. E estão todos cachaditos? Não encontraram? Qual é a palavra? O conjunto que vai explicar que é catáfora. Qual é a palavra catafórica? Está aí na cara, ó. Na face. Eu sei, mas vocês, qual é? Vamos, apareceu uma. Laura já poneu uma. Alguma mais? Discorda de Laura ou concorda com o que Laura está explicando aí? Seguinte, vocês concordam com ela? Estamos falando de um elemento catafórico, tá bem? Aparece 2 pontos, ou seja, que vai dar uma explicação, não? Mas qual é a palavra que é catafórica? Vamos? Se não foi, vou explicar. Corretamente que Laura explicou. Lo seguinte, seria o conjunto, lo seguinte, tá bem? Ou seja, lo seguinte. Quem é lo seguinte? Vocês sabem quem é? Lo seguinte, quem é? Quem é lo seguinte? Lo seguinte explica justamente lo seguinte, não sei o que é. Ou seja, poderia ser exofórico, mas se eu estou falando com outra pessoa, sim. Se entendemos o que estamos se tratando, bem, aí seria lo seguinte, que vai ser explicado, não dá, porque aí 2 pontos, não? Ou seja, que vai ser explicado na sequência. Aí temos elemento catafórico, aí sim, porque tudo que vem depois de 2 pontos é que está sendo explicado. A outra aqui, ledi e livro. Ledi e livro. Aqui, quem é esse ledi? A conti, ou seja, ler é esse elemento catafórico que está suindo algo que vai ser explicado depois, ou dito depois. Todos haverão chegado. Quem são todos? Aí depois ele explica, mulheres, ninhos, ancianos. Não penso ir por lo seguinte. Por lo seguinte, o que é isso? Não tenho ganas. Só somos 2. Quem são os 2? Tu e eu. Quem é terminado? Eu. Ou seja, são elementos que substituem algo que vai ser dito depois. Tá bem? Isto é elemento catafórico. E a elipse é um tipo de referência que consiste em eliminar palavras porque estão sobreentendidas. Por isso que anáfora subentendida ou anáfora, perdão, vazia. Observa, a casa era impressionante. Apresentava um aspecto muito moderno e original. Tinha uma hermosa vista da praia. Identificaremos a elipse com o signo, tá bem? Eu creio que vocês estão vendo aí. Com a seta para baixo e para arriba. Pois, nesse lugar, se é eliminado a expressão subrayado. Para não estar repetindo, a casa era impressionante. Ele apresentava um aspecto muito moderno e original. Lá tinha uma hermosa vista da praia. Se eu não quero estar repetindo ou traindo outros, eu vou fazer algo subentendido. Ou seja, a elipse, não? Para o que vocês. Agora tu coloque signo que indica uma elipse. Mira, algo aí, Carlos irá ao museu, Julia também. Como é que seria isto? Nietzsche dominava com destreza o balão, Sérgio não. Como é que seria aí a elipse? Escrevem, por favor. Vamos ver se vocês... Como é que seria a elipse aí?
Como é que seria elipse aí? Vamos? Escribe, vamos, escribem, por favor, aí no chat. Depois de Julia, Carlos irá ao museu. Julia também. Ou seja, se eu quero sacar lá como, era poner isto e já resolveria, não? Nietzsche dominava com destreza e balão. Sérgio? E aí? Mira, eu tenho que poner os símbolos. E aí, estudaria, ou seja, não sei se explicar, não? Esse não, ou seja, poneria depois de Julia, sim, e depois de Sérgio, não? Estaria já terminando. Outro mecanismo de referência é a substituição léxica. Vamos a ver. Observa e compara. Deixa eu aumentar aqui a pantalla para que vocês mirem melhor. La dança é uma hermosa expressão artística. En ella se plasman emotivas. Ella se refere a la dança, assume o significado de la dança. Ella é uma palavra anafórica, pronombre, sem significado próprio fora de contexto. Tá bem? Isso se chama anáfora. Substituição léxica. La dança é uma hermosa expressão artística. E nesta atividade se plasma emotivas imagens. Atividade se refere à dança, assume o significado de dança. Esta atividade é uma expressão com significado próprio fora de contexto. Anáfrica tafra, solamente a ellas não há sentido. Para poder ter sentido, tem que fazer uma referência antes ou depois do que isso. Já a substituição léxica, eu vou cambiar uma palavra por outra e que vai ter sentido. Isso seria justamente isso. A substituição léxica, observada no exemplo 2, representa... Oi. ¿Sí? ¿Alguna persona? ¿No? No me delata. La substitución léxica... Micrófono abierto, por favor. Hay micrófono abierto, pasando el sentido. Vamos adelante. Un ratito. Só un ratito. Vamos adelante. La substitución léxica observada en el ejemplo 2, representada la expresión que reemplaza a la danza, que es esa actividad, tiene significado propio, independiente del contexto. Ahora vamos a ver, para ustedes. Ahora tú, sustituye la palabra destacada por otra equivalente. Mariela estudia para exame. E agora? Desea aprovar bimestre. Qual é a palavra que vocês estudariam aí como de forma léxica? Qual seria para vocês? Uma substituição léxica. Qual outra palavra que vocês cambiariam aí? Vamos. Não pode ser por pronome, tá bem? Vamos. Qual seria uma substituição aí? Qual seria? Não pode ser pronome, tem que ser por um outro substantivo. Qual seria? Qual seria? Pode algum dar um exemplo? Mariesha estudia para exame. Desea aprovar el bimestre. Vamos, sustituye Mariesha o María por tu nombre. ¿Cuál sería?
Ustedes estão aí mesmo ou foram passear, deixaram a câmera desligada? Não, não se pode ella, por favor. Recuerda que pronomes advérbios são anafrocatáforas. Substituição léxica não pode ser pronombre ou advérbio, no caso se for advérbio. Tem que ser por... Não é a mesma, não dá. A mesma é um pronome, vou cambiar. Tem que ser por a mesma equivalência léxica. Se é um substantivo, tem que se cambiar por um substantivo. Sí, la estudiante. Profe, solamente pienso en pronombres, no hay ninguna palabra en mi mente. Não, porque, por exemplo, vamos dar exemplo. Por exemplo, Laura, você usou a mesma, podia ser ella ou ella, não? Isto é anafra. Por quê? Porque está sendo uma referência a algo que foi dito antes, no caso, Mariecha. Certo? Isto é anafrocatáfora, é uma substituição por anafra ou catáfora. No caso, aí seria uma anafra, não? Quando é uma substituição léxica, não pode ser por um pronome advérbio. Tem que ser por outro substantivo. La estudiante, a aluna, por Maria, por Laura, por Rosemary. Entendes aí? Isso é substituição léxica. Não é uma substituição, no caso seria uma anáfora catáfora. Tá bem? São coisas distintas. Maria é uma coisa, Maria é outra. Seria justamente para vocês compreenderem isso. E os mecanismos de substituição léxica, atenção, pode ser mediante por um sinônimo, por um hiperônimo, vocês podem buscar, tá? Por um hipônimo, substituição mediante uma perífrase. Vamos dar um exemplo. Por sinônimo, calmar, pacificar. Por um hiperônimo, essa mesa, esse mueble. Por hipônimo, aquele animal, aquele perro. E perífrase, Miguel Grau, el Cavaleiro de los Mares. Certo? Isso seria por uma perífrase que tem a mesma equivalência. Isso aqui está dando alguns exemplos para que vocês não tenham nenhum problema. E antes de passarmos para DX, por favor, querem sacar alguma dúvida? Deu para compreender o que é anáfora e catáfora? Isso aí em português também. É errado que se aprende, professor. Sim, e vão estudando. E hiperômeno, essas coisas que estão sendo explicadas aí antes, não, hipônimo, é interessante porque às vezes sucede em algumas provas de concurso, muita gente não sepa, não? Aquele é que se pode substituir. Ele dá alguns exemplos que vocês vão compreender tranquilo. Alguma pergunta mais de anáfora e catáfora? Porque vamos agora, anáfora e catáfora são elementos de referenciação. Vou pôr aqui no chat, tá? Para quem queira copiar. Anáfora um ratito. Anáfora e catáfora são elementos referenciais. ¿Está bien? Son elementos referenciales. Referenciales no sabía bien. Referenciales. Ahora sí. São elementos referenciais, ou seja, referenciação. O que vamos estudar agora, elementos deíticos, são deiques, são outras coisas, tá bem? Posso passar adiante? Alguma pergunta? Não? Não vai passar adiante. O que é deiques? Atenção. Que também pode indicar-se como deiques, com tilde ou sem tilde, mesma coisa. É um término que procede da língua grega e que se utiliza na linguística. La deiques é a indicação que se concreta através de componentes chamados deíticos, que referem a um sujeito. Atenção, os elementos deíticos vão se referir a um sujeito, uma coisa, um tempo ou um lugar. Tá bem? Vamos ver depois os tipos de deiques. La deix, por lo tanto, está vinculada a aqueles términos que se empleam para señalar elementos diferentes, que pueden tener presencia en otra parte de un mensaje o aparecer en la memoria. Estos, allá, mío, yo, son algunos elementos que forman parte de la deix. Por ejemplo,
le propuse organizar una nueva reunión a los socios de Franuel, aunque no creo que estos estén interesados. Si buscas, la carpeta roja está allá. ¿Qué haces con ese cuaderno? Es mío. La verdad es que yo pienso de esta manera. Como puede apreciarse en estos ejemplos, la DX solo puede interpretarse de manera adecuada si se presta atención al contexto. Atención para esto. Só vamos a interpretar de acordo com o contexto. De quem pronuncia a expressão. Se no meio de uma conversação cara a cara com outra pessoa, aí outra saliu em português também, esta nos comenta que as chaves de la casa estão aí arriba. Sabremos a que se refere graças a sua indicação gestual. Está aí arriba. Em um sentido similar, a expressão acá sempre há gente por la manhã só terá sentido se sabemos onde é acá. Se nos limitamos a ler a frase sem saber nada de contexto, acá pode referir-se a um hospital, um banco, uma praça, qualquer outro lugar. Com respeito ao momento de discurso em qual se brinda as ferramentas contextuais necessárias para entender o significado de uma DX, é possível falar de, atenção que agora, vamos ver, DX anafórica, ou seja, também denominada simplesmente como anáfora. Se trata de uma expressão em la qual a palavra que dá sentido à DX já ha sido mencionada, com lo qual o contexto já ha sido dado ao interlocutor para compreender a mensagem. Por exemplo, sua expressividade e o controle que tem de sua voz, isso é o que mais me gusta desta cantante. Onde o pronome isso hace referência a los términos anteriores. ¿Está bien? Ou seja, sua expressividade e controle que tem de sua voz. Todo isto é o que está sendo indicado por isso. DX catafórico, de maneira oposta à anáfora, a DX catafórica señala uma parte de discurso que aún no ha sido emitido o enunciada, pero que aparecerá posteriormente. Por ejemplo, eso es lo que me gusta, que siempre encuentren las palabras justas. Eso es lo que me gusta. Eso. ¿Qué es esto? Que siempre encuentre las palabras justas. Donde el pronombre recién cobra sentido al final de la oración. De acuerdo al objeto de referencia, la DX puede ser clasificada en categorías como DX de tempo, DX de lugar y otras. Estes são os tipos de DX, tá bem? DX social, vamos ver aí o que é. Se trata de uma expressão que hace menção de um participante através de um elemento deítico. Además, pode cumprir a função de distinguir a la persona de acordo com o status social e tipo de relação que exista entre os hablantes ou bem a verdade interlocutor. Isso se aprecia quando se utiliza usted em lugar de tu ou vos como segunda persona del singular. A DX persona, neste caso, a expressão de tipo deítico sirve para fazer referência ao rol que tem um participante dado e pode usar-se para todas as pessoas, tanto singulares como plurales. Algunas DX personales, incluyendo determinantes y pronombres, son tú, ustedes, vuestro, tú, tuyo y tuyos. Esos son de personas, ¿no? Indicando personas. Ya DX de lugar, a través de esta clase de DX, es posible indicar el espacio en el cual se encuentra un participante dado, brindando a sí mismo una idea de su distancia. Con respecto al interlocutor, aunque con muy escasa precisión, alguns exemplos são allí, aqui e aí. Ou seja, desse lugar se utiliza mais com advérbios, distinto do anterior de personal, com pronombres, não? DX de tempo serve para hacer menção de um tempo determinado, sempre tomando o momento no qual o mensagem é emitido como ponto de referência, como ocorre com os termos hoje, amanhã e ayer, como advérbios, e podemos encontrar também com verbos, não? Dando a ideia de tempo, e vamos ver um pouco adiante. Bem, aí termina um pouco explicando os tempos. O DX 4, de tempo, de lugar, de persona, ou personal, e DX social. Aqui temos os tipos de DX, tá bem? Que vocês vão pensar para esse exercício. Primeiro, ele pede para ler o texto, abaixo, e pede para contestar. De que metal se habla no texto? Faltou ponto de interrogação, tá bem? Que palavra se refere a ouro? Então, esse seria o primeiro.
Leia o seguinte texto, luego escribe a qué paz se refiere a cada palabra subrayada. Por ejemplo, ella pertenece a quién. Aqui eu creio que é esta, também aí está. Depois eu vou dar uma mirada isso com calma para ser uma... Creio que é esta, tá bem? Esta quedou hecha. Aqui, na verdade, a latina não deveria estar cá. E a mesma coisa, a letra E, está aí. Na terceira, em nossas atividades cotidianas sempre deixamos señales. São uma suerte de marcas de nosso passo pela vida. Elas podem servir-nos para muitas coisas. Aí tem codas, tá? Vou dar uma retificação. Pero lo fundamental es que nos permite ordenar un poco agitada vida moderna. Ella se refiere a las palabras señales. Recuerda cómo se llama ese tipo de referencia? Es una catáfora, anáfora, elipsis, o anáfora vacía, o subentendida. O 4 está aqui la frase, e ele pergunta, neste caso, uma parte de texto se refere a partes que vão venir dentro de um mesmo texto. Funciona como o anúncio detrás de la puerta. Aqui, seguintes, se refere a anúncios e a diplomas. Que tipo de referência interna é este? Aí vocês vão dizer, e tenta explicar, não adianta dizer, vai ser catáfora, anáfora, elipse, mas por que entendes que é uma delas? Especifica que tipo de dates, venimos las 4, não? Se dá em cada um destes casos. Fíjate solamente em los déticos que temos señalado em negrita. Aí temos aqui os déticos, você vai dizer, jefe estava já enfadado. Que tipo de dates temos aqui? Muito fácil para vocês compreenderem hasta a letra G. Tá bem? Muito fácil, ou seja, é um exercício que vocês não vão ter problema. E agora, paro por aqui para sacar dúvidas de vocês. Tá bem? Primeiro, para compreender, se vocês entenderam o que é anáfora, catáfora, são elementos de referenciação, e dates, que são os elementos déticos, são 4. Social, de tempo, de persona, tá bem? De lugar. Alguma dúvida, muchachos? Por favor. Profe, las dates tienen que ver con el contexto. Sim. Sí. Recuerda, eu posso falar, mira, a dates, qual a distinção? Tá bem, Laura e os demais? Quando eu falei anáfora e catáfora, eu não vou dizer quais são os elementos. Eu digo assim, pode vir um pronome, pode vir um advérbio, ou um relativo. O problema é que esse término, que é uma anáfora ou uma catáfora, a distinção é que vai ser, por que a anáfora ou por que a catáfora? A anáfora, esse término está sendo uma referência com algo que foi dito antes. Ou esse término é catafórico porque está explicando, está antes e depois é explicado o que é. Isso é uma referenciação. Tá bem? Isso se chama anáfora ou catáfora. A deixis não tem a ver com o que é anáfora e o que é catáfora. Só que a distinção que estes elementos de que é anáfora ou catáfora são chamados de elementos déticos. Certo? Que aí eu vou saber se está antes ou depois, mas são elementos déticos que vai dar vai ser uma relação, uma referência a algo que foi dito antes ou dito depois. Mira, se está dentro do texto, claramente, antes ou depois, eu chamo que há dentro do texto, há uma anáfora ou uma catáfora endofórica. Recuerda que é endofórica, que está dentro do texto, claramente. Pode estar subentendido, mas está dentro do texto. Já podemos encontrar algo que vai depender de contexto. Às vezes não está dentro do texto, por favor. Uma coisa está dentro do texto e outra coisa que está no contexto. Às vezes não está dentro do texto, mas o contexto me dá esse sentido. Quando não está dentro do texto, mas eu compreendo por el contexto, eu chamo que é uma coisa exofórica. Por exemplo, Laura, você pergunta, professor, uma hipótese aqui. Vamos ter classe? Sabia? Vamos ter ela hoje? Vamos ter ela hoje? Por exemplo, para outra pessoa vai perguntar, quem é ela hoje? Quem é ela hoje? Oi. A gente não sabe.
pero eu e tu sabemos que ela está fazendo referência à classe virtual do curso de aspectos gramaticais. Mira, não está dentro do texto, certo? Mas está dentro do contexto. Essa situação que falei agora é uma questão exofórica. Não está dentro do texto, pero eu sei pelo contexto. Bem? Isto é que seria a explicação. Mira, fora de contexto não há. Outro termo que utilizamos é intertextual, ou seja, que está dentro do texto. Intertextual, se vocês podem entender também o que é endofórico, está dentro do texto, intertextual. E exofórico seria extratextual. Os dois, tanto intertextual como extratextual, ou endofórico exofórico, vai depender do contexto. Os dois dependem do contexto. Um que está dentro do texto e outro que está fora, mas os dois vai depender do contexto. Tá bem? Alguma pergunta, muchachos? É um material sencillo, pero a ideia é para que todo o que estudamos desde o início até chegar aqui, é para que vocês compreendam o que é. É por isso que eu deixei para final anáfora, catáfora, elementos deíticos, para que você, depois de estudar algumas classes gramaticais, for compreendendo, se agora compreendo isso aí. Há muitas coisas, estamos estudando um pouquinho solo, não? Do que o aspecto gramatical é demasiado. Aí posso estudar análise de discurso, questões semióticas, muita coisa puedo estudar. Tá bem? Alguma pergunta? Antes de terminarmos, porque aqui estes materiais já estão todos aí, os exercícios já estão. Mira, quando vocês abrirem a parte de exercício, há em Word que vocês podem contestar lá e mandar. Também está em um arquivo em Word, em documento. É bom analisar o documento porque às vezes o exercício está com uma imagem que não aparece claramente para vocês, não? Como atividade. Assim, aí a questão, pero às vezes não aparece, aí tem que mirar. E você vai ter tempo até final de mês, tranquilamente, e já vou trabalhando para pôr em um material só questões de concurso. Pode ser vestibular, pode ser prova de concursos, com todos estes temas que estudamos até aqui. Mira, a ideia não é que vocês busquem a resposta na internet. Se você vai fazer isso, vocês não vão aprender. Uma coisa que aprendi muito, e um certo professor falou, intenta justificar a resposta. Não mira a resposta, mira a resposta, mira na atenção na resposta e justifique por que daquela maneira. Claro que deve estudar o assunto, não? E a partir de aí, tu vai dizer, por que crees que a letra B, por exemplo, em determinado assunto? E intenta justificar. Não somente marcar a letra. A partir do momento que você vai fazer isto, vocês vão ganhar muita experiência e mirar clínico como um experto, um especialista, que vai mirar em próprios concursos com mais atenção do que outros não vão mirar isto. Então, depois eu vou deixar, e quem acertar mais questões, podemos ver aí para ganhar um livro, um curso ou um acesso a material online. Tá bem? A editora Edmundo me ofereceu isto. Muchachos, primeiro alguma pergunta? Porque vamos à parte final, que é a avaliação de curso, também, e de professor também, que é muito interessante para mim. Mas alguma pergunta? Não, professor, eu só tenho assim, às vezes, o senhor explicando fica fácil com os exemplos, mas quando agora eu posso falar português, fica à vontade. É que a gente fica, eu fico com alguma dúvida, mas no momento, até agora, só explicando, não tive, não. Tá. E se quando vocês forem responder o exercício, tiverem dúvida, primeiro, olha o material, e mesmo assim a pessoa não compreendia esse aspecto, eu queria entender por quê. Aí tá, aí você me contextualiza a questão para poder eu analisar e te responder pelo WhatsApp mesmo, sem nenhum problema. Ou posso marcar para você uma videoconferência, ou a gente falar por telefone e fala sem nenhum problema, tá? Essa é a ideia aqui do curso, né? Como, por exemplo, os outros, de fonética, ou de tradutor. Por exemplo, que a Rosemary tem a questão do tradutor aqui,
E quem não pode assistir a aula, ele assiste por vídeo, a gravada, como está sendo aqui. E é interessante que tradutor ele tem um conjunto de coisas. É tudo isso que nós estamos vendo aqui, com mais 500 coisas na frente, vamos dizer assim. Porque há outros elementos, outros termos, né? Desde o que é, até a gente entender como é que está o espanhol no mundo, até entender o que é ser profissão de tradutor, o que precisa, né? Desde Tradumato, que é a utilização de tecnologia para tradução, que não vai substituir, apesar que a gente já tem a inteligência artificial, mas não traduz assim, não é assim, tá? Por exemplo, a artificial, muito bem, eu vou lá, explico para vocês aqui como robô, e se você faz uma pergunta, e agora? Ele vai dizer, né? Não, às vezes não está programado para isso, tá? Mas elementos que não levam a gente a entender melhor as coisas, né? Por isso que quando a gente vai fazer um curso de tradutor, eu até estava dizendo, pessoal, um curso de tradutor que eu ofereci para quem não é associado por R$400, uma vez só, diz assim, não paga por mês, né? Lá fora é R$1.000, R$1.200 a R$1.500 por mês, né? E vai depender como é o curso. Então, há uma diferença nisso, né? Mas agora, já alguma pergunta do assunto de hoje? Anafricatafra Elementos ou Dates? Alguma pergunta? Claro que com o tempo vocês vão respondendo, vão vendo isso, tá? Se não há, eu gostaria de vocês fizessem uma avaliação franca mesmo. O que vocês achavam, assim, ei, beleza, quem pagou ou não, né, se foi como associado ou que pagou o curso, né, vocês vão dizer assim, o que vocês esperavam do curso, tá? E o que vocês viram? Era aquilo que vocês esperavam ou foi mais além do que vocês esperavam? Ou não foi com a expectativa, vocês achavam que vinha muito mais coisa e não, realmente não veio. E falo da minha metodologia também, tá? Eu sou acostumado nos cursos que eu faço aqui, da aula regular, que eu escuto meus alunos no final. E é interessante, eu faço essa mesma pergunta. O que vocês achavam, o que vocês aprenderam, ou achavam que aprenderam e não aprenderam? E falar da minha metodologia. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendo muito, como se diz, eu não sou absoluto, cada dia eu tenho que estar me reinventando. Até porque também eu aprendi isso em cursinhos para concurso, principalmente para vestibular, né? Aliás, para vestibulares, principalmente para concursos, de públicos variados. Você pode ser bom para uma turma, para outra, não gostando desse professor, os caras lhe tiram. E a gente tem que ouvir para melhorar. Eu aprendi muito com isso. Olha, vocês estão achando que, às vezes me disseram, você está explicando muito detalhado, os caras querem ir direto ao ponto e já passar para a questão. E era assim, tá? Quem gostaria de começar, fica à vontade. Quando começou, o curso de aspectos gramaticais, beleza, o que esperava? E depois que agora acabou no curso, foi a expectativa? Foi menos do que esperava ou foi mais do que esperava? E fica à vontade. Professor, eu como graduanda de letras em espanhol, e como eu já estou no final da graduação, assim, já não me lembrava mais, porque você vai estudando, já vai para o estágio, aquele negócio todo. Assim, eu comecei com a fonética e fui para a gramática e já estou na tradução. Eu gosto muito da sua metodologia, pelo menos eu, pessoalmente, me adaptei bem. Assim, que dá, você grava a aula, se você perde alguma coisa na hora do exercício, você vai lá, assiste a aula, você já entende. Então, para mim, é assim, a sua metodologia ajuda muito a gente, que você grava a aula, você faz o exercício, e você faz a gente refletir sobre a questão. Eu gosto, pelo menos, como se diz, para mim foi muito gratificante o curso. Ele superou. Fico à vontade vocês aí, viu? Se queiram falar, que não vai ser obrigado, não. Mas... que o tempo foi esse muito... Boa noite, professor. Boa noite, Sheila, fica à vontade. As palavras de Rosine. Hoje eu estou concordando, Sheila. Boa noite a todos os colegas. As palavras de Rosemary são... Hoje eu estou concordando em gênero, número e grau com você, Rosemary. O professor fala, dá as explicações, a gente compreende, é maravilhoso. Quando a gente chega para fazer as atividades, dá o branco. Fica assim, mais difícil. Mas, assim, eu também sou graduanda, né? Sou formada em letras em inglês, mas sou graduanda de espanhol, vou para o terceiro período agora, mas essa pandemia dificultou um pouco as coisas com relação à disponibilidade de disciplinas e, de certa forma, isso veio assim a me ajudar muito na parte gramatical do espanhol, muita coisa que eu não vi, não sei, não conheço. Então, assim, é uma oportunidade única que a gente tem, que a gente é da área de espanhol, que estuda espanhol, a gente tem que agarrar mesmo.
Tentei pedir até o senhor para mandar o link da inscrição, da tradução, mas eu não consegui ainda fazer, não sei porquê, está dando alguma coisa errada com minha inscrição. Depois você me faz... Você está fazendo pelo computador ou está fazendo pelo celular? Pelo computador. Tá, celular, eu quase não, eu quase sabe não que foi, acesso Sheila? pelo Sabe celular. Talvez pode ter sido porque tinha fechado um período de inscrição. Eu tinha botado uma data, acho que foi dia 30, 31 de julho, e eu reabri agora até essa semana. Então eu vou tentar novamente, porque o sistema... Maravilhoso o curso. Eu vou começar, na verdade mesmo, o curso agora sábado, vou dizer assim, porque a gente foi uma preparação, porque eu falei desde o espanhol castelhano, né, que já participou de fonética, o espanhol no mundo, e sábado passado eu falei a profissão de tradutor, e falando um pouquinho da história da tradução. Agora eu vou entrar na técnica, que é na teoria da Christiana Nord, que trabalha a funcionabilidade do ensino de tradução, que aí sim já entra a parte técnica, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou lendo a teoria dela, ela está trazendo já a parte técnica mesmo, de estratégia de tradução. Né? Que aí eu vou trabalhar 4 sábados com a questão da teoria dela, tá? Eu vou depois botar o texto em português, mas está lá já em espanhol. E depois que terminar, porque a partir do momento que pega toda a parte técnica, eu vou entrar justamente no prático. Tá aqui um exemplo de um trabalho acadêmico. Como é que eu faço do espanhol para o português? Aí eu vou mostrar. Aliás, antes de eu entrar na parte técnica, né, do prático, eu vou trabalhar ainda tradumática, quer dizer, falar de softwares, falar do Google Tradutor, de outros que a gente pode traduzir. Agora, o que é muito confuso, os demais? É que achar que o Google Tradutor pode traduzir tudo sem precisar analisar nada, não é assim. Pois é um erro gritante, também concordo com o senhor, professor. Isso no inglês também. E outra coisa, em tudo na vida, né? A gente sempre recorre a essas ferramentas, mas quero dizer assim, primeiro agradecer a Deus por esse momento, né, da gente conseguir assistir a aula, conseguir ter um pouco de tempo para estudar, para melhorar como profissional. Lhe admiro, assim, pela sua disponibilidade, professor, o senhor é muito atuante. Então, assim, a gente vê que a educação tem jeito ainda de acreditar, de apostar no momento de pandemia desse. A sua disponibilidade, professor, está sempre fazendo lives e mostrando coisas assim interessantes na língua espanhola. Já assisti uma live sua no YouTube, então, sempre que posso, que não é toda vez, porque também eu trabalho, eu ensino de 6º ao 9º ano, e assim, eu não tenho muito tempo, minha vida é um pouco corrida, mas apesar de estarmos em casa, né, nessa pandemia, mas acho que o nosso trabalho triplicou, professor, também. A demanda foi maior, porque a gente tem que se disponibilizar mais. A minha internet, a cidade que eu moro, é no sertão da Paraíba, é um lugar, assim, esquecido pelo tempo, de certa forma, e, assim, tem dia que minha internet não ajuda. Que ela não é fibra ótica, né? Não é fibra ótica, está chegando agora a fibra ótica. Aí, assim, de vez em quando cai, eu começo a acessar pelo celular. Agora à noite eu acessei pelo celular. Aí depois deu certo, aí eu vim para o computador. Mas eu gosto da sua metodologia, eu gosto do beabá mesmo, do miuçado, é interessante falar com propriedade, de ver onde é que está o erro, onde é que está a mudança, de ver essa percepção da língua mesmo, assim, eu acho bacana mesmo. Eu gosto da coisa de 2 e 2 são 4 mesmo, eu acho bacana. Não sei se está ultrapassado, mas eu acredito muito, assim, nessa sua linguagem, que também eu acho que é a linguagem dos meus professores, com quem eu estudo. Então, é muito bom, tá? De parabéns, professor. E também aos colegas, né? Vocês sabem da importância do curso, superou a minha expectativa, porque muita coisa que eu não sabia, eu sei. Teve coisas que eu nunca imaginei. Esse Deixe, eu nunca ouvi falar em espanhol. Ele tem português, viu, Sheila? Nem muito menos em português, professor. E tem inglês. Aliás, ele tem quase todas as línguas. Nunca ouvi professor falar. Então, assim, para mim foi uma coisa assim de grande valor, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Só vai se encontrar quando tem alguma disciplina que trabalha, por exemplo, na minha universidade tem uma disciplina chamada Metodologia de Análise de Texto, em espanhol. E isso cai. E quando eu passei no concurso, então, na época, o coordenador que estava até na banca disse assim: olha, tu te dá essa disciplina porque na tua aula foi muito bem, entendeu?
E eu fiquei vários anos com ela. Hoje está com a professora Leliane, porque já se especializou na área de texto, etc. Então, isso agora é tua cara, né? Eu estou com duas tarefas danadas, literatura e com metodologia de projetos, e assim. E passo a passo a monografia, que é uma coisa que eu domino muito, né? Ensinar a fazer projeto é trabalhoso. Pois é, quero lhe agradecer também, né, nesse momento, e foi de grande valia. Estamos um pouco assoberbadas de tarefas para fazer, de coisas para responder, né, e não é fácil, muita coisa ao mesmo tempo, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já deu, né, então que venham mais cursos com o senhor, com você, aliás, venha mais cursos, assim, para nos enriquecer com o seu conhecimento, e parabéns de verdade mesmo. O Piauí, os alunos do Piauí estão de mão cheia de ter um professor comprometido, né, com compromisso com a educação mesmo. Então, é isso, eu acredito, é isso que vale a pena, sabe, da gente apostar. Eu fico feliz nesses cursos porque as pessoas só vêm quem quer. Diferente, às vezes, um curso no curso regular. Eu digo regular, pode ser AD para fora, tá? Isso, para mim, não tem diferença. Verdade, diferença professor. Verdade mesmo. A minha preocupação, assim, porque às vezes no curso regular as pessoas não dão a importância que tem, que deveria dar. Eu digo sempre, talvez não para o professor, mas talvez para o conhecimento. Quando eu recuso um professor, ou ignoro, ele, na verdade, ele está ignorando não o professor, está ignorando ao conhecimento que ele vai deixar de aprender. E nesses cursos só vem quem quer. Dizer assim, ó, aqui só vem quem quer. Quem não quer, cai fora. E às vezes a gente não dá uma... Eu sou aluna da UFPB Virtual, de Letras Espanhol, então meu curso é à distância, é AD, né? Então, realmente só estuda EAD quem realmente está comprometido, porque é você e sua autonomia, e com as dificuldades da internet, né, de tudo mais, mas vale muito a pena, é maravilhoso o curso, maravilhoso. Agora sim, a demanda é muito grande, né, de tudo. É outra E dinâmica. as dificuldades também que a gente enfrenta com tudo, mas que nada, obstáculo é isso mesmo, né? Tem que ter, pois muito obrigado mesmo por sua paciência, né, Rosemary? Paciência do professor, muito paciente, aquele grilo daquele dia, professor, não sei como o senhor aguentou aquele grilo. Não, eu estou acostumado. É porque não foi, Rosemary? Eu tô em Maceió agora. Aí eu fui para porque na casa onde eu tô na casa do meu sogro, é problema porque assim, tô com um menino recém-nascido, tô com outro, aí tem um primo, aí a zoada, entendeu? Aí aqui na casa da minha mãe é fácil, só que eu fiquei na sala. E toda hora dessa noite tem um grilo. E como eu tô no quarto aqui, aí já é mais fácil do grilo não fazer zoada do outro lado. Mas assim. Sua paciência, assim, é uma coisa invejável. É porque eu trabalho também com rádio, etc. Eu narro, então às vezes e intérprete, então eu aprendi a me concentrar, não estar ouvindo que está ao lado, porque senão, ontem eu estava narrando o jogo aqui à tarde e tem hora que eu tinha que ir alguém conversando atrás na cabine, para você ter ideia. Então eu tinha que estar atento para poder ouvir o cara, às vezes, do estúdio, ou o repórter, para ouvir o que é que está falando, porque às vezes o microfone cortava. Então você tem que estar muito ligado para muito paciente, muito tranquilo, muito seguro, muito preparado. Então é isso, tá de parabéns mesmo. E nós estamos de parabéns de ter tido a oportunidade, professor, mesmo virtualmente, de ter, né, as suas orientações. Nós que ganhamos muito mais. Fica à vontade dos demais, tá? Se alguém gostaria de falar, porque depois eu vou me despedir oficialmente. Lembrando que lá na frente eu volto... Oi? Até o final do mês é para mandar os exercícios, né? Isso. Eu vou dar um tempo no final do mês, aí começo de setembro. Eu falo para vocês hoje, vou estar falando, respondendo todos os exercícios. Os que para frente, né? Eu vou colocar lá para trás, porque os vídeos que já tem aqui das respostas, beleza. Os que está faltando é o de verbo, que até pronome e complemento eu já dei uma aula lá atrás fazendo a revisão, né? Certo. Assim, respondendo. Só que eu falta colocar as respostas, entendeu, né? Lá de trás. Então, eu já vou preparando essas respostas e eu vou fazendo as respostas assim, de tal a tal são as respostas. Por exemplo, lá acho que, de tum, tritung, ato até pronome complemento. Vai vir na sequência, tá? Sim. Resposta das atividades. Aí, de verbo até os elementos deíticos. Aí eu venho fazendo a resposta. Claro que é mais rápido, né? Eu vou tentar justificar a resposta, mas ela vem mais rápida. Então, aí cabe vocês tirando a dúvida depois. Tá? Que aí fica o vídeo,
que vocês vão ter acesso direto, né? Quem quiser baixar, tá no meu canal no YouTube, tá? Todas essas aulas tá lá livre, assim. Dificilmente as pessoas vão lá, mas é uma aula, né? Não é aquelas aulas dinâmicas com uma bolinha aqui, outra, aí é uma aula que o cara tem que fazer, mas aqui é mais uma explicação, tá? Porque não adianta eu tô lendo material, mas a ideia é explicar para que vocês entendam, porque às vezes eu tô lendo, a pessoa lê um material assim, que tem dúvidas. E quando você vai explicando e vai tirando alguém perguntando e tirando dúvida, acaba me ajudando a fazer uma relação com uma outra coisa, né, dentro daquele contexto. Tá? E os demais aí? A ID, você não fala a memória, o Afonso, Josimar, Fernanda, Renata, Edinalva, Joelma, estão tudo caladinho aqui, né? Se queiram falar, fica à vontade. Viu? Estou aqui, professor. Josimar, fica à vontade se queira falar, tá? Vocês queiram falar. Vai, a ID também. Oi, Josimar Pereira. Obrigado, tá? Professor, eu lhe vejo como uma referência, como profissional na saúde, porque é muito preciso, é muito preparado no que faz e transmite essa confiança para a gente também. Então, eu acho que isso é muito bom, né? A sua metodologia, ela é fantástica, porque é super completa. Para mim, foi super completa, está sendo super completa, né? Porque é muito bom quando a gente estuda alguma coisa e o professor sabe explicar o porquê daquilo, né? Então, a gente se sente mais seguro e passa a ter um conhecimento melhor. Então, essa sua metodologia, ela é fantástica. Eu acho que os seus alunos, eles são muito felizes por ter o senhor como professor. Nem todos. É como aquela história que eu falei, entendeu a ideia? Não é assim, até porque uma coisa quando você está como professor, e às vezes, por exemplo, eu sou muito exigente, eu sou muito humano, entendeu? Eu entendo, às vezes a pessoa teve um problema, eu seguro muita coisa. Mas assim, eu trabalho com projeto de pesquisa, trabalho com monografia, então eu sou muito exigente, que eu digo, se vocês não fizerem de acordo com isso aqui, vocês vão ter problema na frente. E lá na frente é cruel, a coisa não vem. Imagina para projeto e para monografia, né? As pessoas sabem que um TCC não é assim. Não é que seja difícil, é que se a gente que tem experiência, como a Sheila sabe dizer isso, que é professora, olha, se vocês não fizerem isso, pense como profissionais durante o curso, e pensarem como aluno, não vão se dar bem. E a pessoa pensa que a gente está falando como está fazendo terrorismo, e na verdade não, né? É chamando a atenção, se você não cumprir isso aqui lá na frente, você vai ter problemas sérios. E as pessoas às vezes ficam achando que é terrorismo, né? Essas coisas assim. É verdade, é verdade. Mas um professor assim como o senhor que puxa muito, a gente aprende mais, né? A gente passa a criar mais responsabilidade também. Eu sou graduanda, estou no 7º período, né, de letras em espanhol, e assim, tem assuntos aqui que eu já estudei, mas tem coisas que foram deixadas de ser ditas, né, e aqui foram ditas. Eu achei, assim, excelente isso aí, porque eu disse, eu estudei isso, mas me faltou isso. Quando o senhor começou a explicar, eu comecei a ver que faltaram coisas para serem ditas, né? Então, isso eu estou valorizando muito, nota 10, excelente sua metodologia, assim, eu acho que eu não tenho nada para reclamar, não, das suas aulas, não, tá? Obrigada, espero que a gente possa se encontrar novamente aí em outros cursos, né, pela frente. Sim, com certeza. Fica à vontade aos demais que gostariam de falar, tá? Está livre aqui, porque a gente está encerrando, eu acho que a gente fazer essa avaliação. Parabéns, professor, belíssimo curso. Sua metodologia bem aplicada. Gostei muito quando seguia à frente, depois voltava tirando outras dúvidas, que isso é bem válido. E ótimo curso, gostei muito. Ótimos materiais que você vê, revê e ainda encontra dificuldade para entender alguma coisa, mas é estudando que se aprende cada vez mais. Obrigado. Exatamente. Nada. Alguém gostaria mais? Fica à vontade. Está livre aí. Alguém mais? Bem, se não tiver, primeiro agradecer a presença de vocês, tá? Eu acho que quando foi formado o curso foi para ajudar bastante, isso para mim foi ótimo, tá? Ele saiu primeiro de uma experiência que nós fizemos com um curso regular, apesar que já tinha dado isso em outros momentos.
E a gente ampliou mais para os aspectos gramaticais para vocês. Lá foi um pouco mais reduzido, acho que chegou até verbo, a parte 1 do verbo, ou parte 2. E a gente queria dar uma amplitude maior para que as pessoas aprendessem, tá? E quando a gente surgiu, que eram os associados, porque assim, a gente queria incluir também os associados, que eram alunos ou professores, para aprender um pouco mais, eu posso dizer assim. E gostei porque abriu grandes oportunidades para que as pessoas aprendessem de fato, posso dizer assim, de fato, de ter outras experiências, né? Então, a gente juntou a Associação de Professores de Espanhol aqui do Piauí, eu fiz o convite para Paraíba, o Jair prontamente aceitou, para a PB, e com o Rondônia, que também toparam a parada, tá? E aí, claro, a Paraíba fez o curso de História da Língua Espanhola, que eu vou até fazer as atividades, colocar esse corre-corre que teve, né? E para ajudar também. Então, quando a gente faz essa relação, nos ajuda bastante. Por isso que uma associação, ela é forte nisso. Quando ela age, ela faz com que a gente se qualifique, ela dá oportunidade. Porque se a gente for ver, por exemplo, alguns cursos que são pagos e gratuitos, o que a gente paga, não sei, a minha associação é R$50 por ano. Não é nada, se você ver só o desconto que eu dou no curso de tradução, eu já pagaria isso aí, né? Então, é muito legal que as pessoas vão aprendendo. Para mim, foi legal de estar com esse grande número, né? Eu sei que nem todo mundo, as pessoas podem estar todo horário aqui, mas que vão rever. Então, para mim, foi muito, muito gratificante de tê-los como participando desse curso. Espero que tenham gostado, né? E tenham aprendido muita coisa. Isso nos ajuda a melhorar. Por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre melhorando, tá? Por mais que a gente tenha experiência, tem que estar sempre melhorando. Tá ok? Edinalva, muito obrigado, tá? Não importa se colocou aí, né? Isso é normal, Fernanda, tá? E tente fazer as atividades, não copiando da internet, acho que façam pelo que vocês aprenderam, vocês vão ganhar muito mais com isso do que, como o Zé fala, vou lá e copio na internet e jogo aqui. Não se aprende assim. É tentando aprender a justificar. Aí, na volta, eu marco para vocês, dia tal, vou entrar só para explicar os exercícios, né? As respostas, tá? Mas assim, eu fico muito feliz esse tempo, a gente passou acho que mais 2 semanas o que era marcado, mas assim, valeu, acho que valeu muito o curso e que abram porta para vocês, com conhecimento, né? Primeiro pelo conhecimento e profissionalmente, que aí eu vou juntando mais coisas, tá? E aí depois que vocês entregarem, aí eu vou, sem compromisso, né? O outro lá, da questão de prova de concurso, tá? Ou vestibular. E aí depois já vou passando certificado para as pessoas, tá? Mas aí vou verificar, olha se o nome está correto. Se tiver errado, você devolve, que vai vir em PDF para vocês, aí a gente corrige, tá ok? Que ele vai vir com umas parcerias que nós temos aí, né? Além do nome da associação, mas vai vir com o da universidade e com outras parcerias aí internacionais que nós estamos fazendo, tá? Com o grupo do Ciel, que entra várias coisas aí legais. Gente, primeiro, muito obrigado, né? Se vocês puderem fazer o de tradução, fiquem à vontade, aqueles que dá, se não der, em outro momento, se vocês puderem, vocês façam, né? Eu acho que eu só vou abrir no final do ano, acho que quando acabar o outro, porque quem quiser ir andando, não há problema, cheguei na metade, não há problema, porque as aulas são gravadas e você pode tirar dúvidas depois, tá? Isso é ótima coisa, é possível fazer, ok? Gente, muito obrigado, que nessa quinta-feira seja maravilhosa, início de agosto, e que aproveite os exercícios para aprender mais, tá ok? Obrigado a vocês e até a próxima aí que a gente tiver em alguns cursos, tá?